Olá! Que aconteciam coisas incríveis e terríveis na Idade Média, todo mundo sabe. A superstição estava em alta e a igreja alimentava essa superstição. Todos passavam a acreditar em bruxas, deuses e demônios. E a crença era muito forte, sendo que a igreja perpetuou uma caça às bruxas. Porém, antes de tudo isso, houve uma doença chamada Fogo de Santo Antônio. Essa doença era uma doença da época com suposta origem divina. O Fogo de Santo Antônio. A enfermidade era, na verdade, causada por um fungo semelhante ao LSD que crescia no centeio. Porém, não parece nada divertido, porque até que descobriram do que se tratava, milhares de pessoas já haviam morrido deste problema. A doença começava com um pequeno formigamento, vermelhidão, depois vinham as feridas, as pústulas e, consequentemente, os membros começavam a escurecer e cair. Então, por isso, a pessoa que era cometida dessa doença sofria muito antes de morrer. Essa doença foi causada pelo grão de centeio, que na época medieval era muito consumido em forma de pães. Este grão tinha um fungo que se formava no mofo, na umidade, e como a Europa o clima já é bastante frio e o centeio é um grão do inverno, então ele era propício a esse tipo de doença. Os esporões se criavam em sua semente e era muito difícil de verificar porque a semente em si já é escura e os esporões também eram da mesma cor. A princípio, a pessoa cometida sofria de náuseas e fadigas, nada muito sério. Mas conforme ia consumindo, o fogo de Santo Antônio começava a se propagar pelo corpo e quanto mais consumia o centeio contaminado, mais ficava infectado. A crença na época de ir para o inferno era grande e as pessoas acreditavam que estavam sendo puxadas para o inferno quando era cometido pela doença, porque começava a arder os seus membros como se estivesse sendo queimado vivo. Daí a conotação de fogo de Santo Antônio. E o Santo Antônio referido nesta doença era um eremita que vagava pelo deserto egípcio, tendo alucinações, vendo fantasmas em todo lugar, acreditando que era perseguido por demônios, que se transformavam em tudo o que era de mal em sua frente. Como as pessoas acometidas pela doença com este fungo também sofriam de convulsões, eles associaram essa doença ao santo e por isso o nome. No início foram criados 400 hospitais de hospitalagem de Santo Antônio em 1095. No século IX foi o primeiro surto, que deram o nome de lagotismo gregoriano. Em 857, na Vila do Reno, e chamaram a doença de fogo santo a princípio. De 990 a 1130, somente no sul da França morreu 50 mil pessoas. Porém, esse fungo já era utilizado para induzir as mulheres ao parto, porque eles faziam contrações uterinas. Você já conhecia essa doença?